Bom dia, nono ano. Mais uma semana se iniciando, estamos dando início a mais uma aula. Hoje, que é 9 de agosto de 2021, eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós estamos dando início ao terceiro bimestre, mas a nossa aula é uma continuação das aulas que nós tivemos antes das férias, onde nós estávamos falando sobre a Era Vargas. Nas aulas anteriores, nós vimos um pouco sobre as crises da Primeira República, vimos também sobre o governo provisório e também vimos sobre o voto feminino e o voto secreto. A nossa aula de hoje vai ser focada no governo constitucional, onde nós vamos ver um pouco sobre os integralistas, os aliancistas e também sobre a rebelião comunista no ano de 1935. Vamos lá para mais uma aula? Em 16 de julho de 1934, foi promulgada uma nova Constituição do Brasil. Agora nós vamos ver alguns dos pontos principais dessa nova Constituição. Lembrando que antes de 16 de julho de 1934, o voto não era secreto. O voto era público e todas as pessoas que ali estavam presentes viam quem era o seu candidato. A partir dessa data, o voto começou a ser secreto. As eleições passaram a ser feitas pelo voto secreto e as mulheres conquistaram o direito de votar, pois antes daquela data elas também não tinham esse direito. Porém, continuaram excluídos os analfabetos, os mendigos e militares de baixa patente, ou seja, essas pessoas ainda não tinham direito ao voto. Além disso, foi criada uma justiça eleitoral independente para zelar pelas eleições. Direitos trabalhistas. Foram reconhecidos direitos como a jornada de trabalho de até 8 horas por dia, a proibição do trabalho para menores de 14 anos e férias remuneradas e entre outros pontos para os trabalhadores. Ou seja, antes também dessa data, a jornada de trabalho era bem mais extensa, as crianças também trabalhavam e esses trabalhadores eles não tinham direito às férias. Nacionalismo econômico. As riquezas naturais do país, como as jazidas de minérios e as quedas d'água capazes de gerar energia, foram protegidas da exploração por empresas estrangeiras. Pela nova Constituição, o primeiro presidente da República seria eleito de forma indireta pelos membros do Congresso. Não por acaso, Vargas foi o vitorioso nessas eleições. Os integralistas. Em 1932, o escritor e político Plínio Salgado liderou a formação de um movimento político chamado integralismo. Para divulgar suas ideias, foi fundada a Ação Integralista Brasileira, a AIB, que conseguiu simpatizantes entre empresários, parte da classe média, grupos de imigrantes e oficiais das Forças Armadas. O integralismo combatia o comunismo e defendia o nacionalismo exaltado e a entrega do poder a um chefe integralista. Inspirados no fascismo, os integralistas submetiam-se a uma rígida disciplina e hierarquia. Foram apelidados pelos seus adversários de galinhas verdes, por causa das camisas verdes que eles vestiam. Os integralistas desfilavam pelas ruas como uma tropa militar, gritando a saudação Anauê, que em tupi significa "você é meu parente". Tinham como lema Deus, pátria e família. Combatia de forma agressiva seus adversários. Ao todo, foram criados no país mais de 1.000 núcleos da AIB. Os aliancistas. A principal frente de oposição do governo Vargas e aos integralistas foi a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que reunia socialistas, anarquistas e comunistas. Um dos líderes da aliança era o comunista Luiz Carlos Prestes. Os aliancistas eles defendiam a nacionalização das empresas estrangeiras, o não pagamento da dívida externa brasileira
A reforma agrária, distribuindo terras aos trabalhadores e combatendo o latifúndio, e a garantia das liberdades individuais. Rebelião comunista no ano de 1935. Diante da repressão, alguns comunistas da ANL planejaram uma rebelião que estourou em novembro de 1935. O governo chamou o movimento de Intentona Comunista. A palavra intentona pode significar plano, insensato ou ataque que é não planejado. Para essa rebelião, os comunistas recrutaram soldados de batalhões do Rio Grande do Norte, de Pernambuco e do Rio de Janeiro. Por fim, todos os levantes foram dominados pelas forças leais ao governo. Os membros mais autoritários do governo Vargas usaram a rebelião como pretexto para tomar medidas radicais, alegando combater o perigo do comunismo. O governo mandou prender milhares de sindicalistas, operários, militares e intelectuais acusados de atividades subversivas. Subversivo se refere a atos que pretendem derrubar a situação estabelecida. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos pro WhatsApp fazer nossa atividade do dia.